Bom dia, pessoal. Eu me chamo Ana Vitória e estou aqui com a minha equipe composta por Emerson e Manuel. E estamos aqui para apresentar o nosso podcast chamado Pod Radiada, disciplina de ISC. Inovação Social Científica. Nós somos alunos do segundo ano de Informática da Escola Exídio Marcelo Pinto Cavalheira e estamos aqui para realizar nosso podcast, que tem como tema radioatividade. Estamos aqui com o professor Aurélio, que é o professor de Química, e vamos começar entrevistas com ele. Bom, professor, por que o senhor escolheu estudar sobre Química? Bem, gente, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui durante esse semestre na disciplina de ESC. E eu escolhi Química, assim, a Química caiu de forma muito que de paraquedas na minha vida. O meu sonho era ser engenheiro químico e quando eu tentei vestibular, né, para engenharia química, eu acabei ficando nos classificáveis. E aí eu fiquei por uma vaga para entrar nesse vestibular para engenharia química. Só que aí, durante esse tempo que estava acontecendo as chamadas, eu também passei para tecnologia em química no Instituto Federal do Ceará. E aí quando eu comecei a fazer o curso, eu me descobri, principalmente na área da pesquisa. Porque todo químico é impressionante. Toda pessoa que começa a fazer química, logicamente, começa a interessar pela parte científica da química. E aí eu fui me descobrindo, eu comecei a estagiar na Embrapa, que é uma empresa mista, né? Uma empresa que é tanto na parte particular como na parte pública lá do Ceará, que trabalha na área de pesquisa agropecuária. E aí eu me descobri nessa área e atuo até hoje. Fiz mestrado, fiz doutorado e hoje eu estou mais focado na parte de ensino. Certo. E o senhor, o que o senhor acha da profissão de tecnólogos de radiologia? Bem, a profissão de radiólogo, ela sofre um estigma muito grande. Qual o estigma que eu acredito que a profissão de radiólogo ela exprime? Assim, é uma profissão que trabalha o tempo todo com radioatividade. Então, todo mundo pensa que o profissional da área de radiologia, ele tá ali o tempo todo sofrendo radiação, mas isso aí não é verdade. Isso daí é um mito, tá? Isso é algo fake. O profissional da área da radiologia, quando ele vai, né, trabalhar lá com os equipamentos envolvendo radioterapia, envolvendo raios-x, ele tá com os seus equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, ele tá de jaleco, ele tá de luva, ele tá com óculos de proteção, ou ele tá com a máscara, enfim. Ele está devidamente protegido. Ou então ele pode estar também com equipamento de proteção coletiva, se for um laboratório. Então, assim, a profissão de técnico em radiologia, os radiólogos, eles sofrem esse estigma muito grande por as pessoas acharem que eles estão expostos à radiação 100% do tempo, o que não é verdade. O que é verdade é que é uma profissão, sim, que tem alguns riscos. A gente não pode dizer que não tem esses riscos, mas a gente tem que admitir que eles passam por esses riscos, mas que eles têm um tempo de validade. Eles no máximo de 20 a 25 anos. Eles não podem passar esse tempo de trabalho. Certo. Professor, e o que é radioatividade? Bem, o que é a radioatividade? A radioatividade, gente, ela parte dos elementos químicos radioativos, como, por exemplo, o césio, lá do acidente do césio que aconteceu em Goiás nos anos 80, tá? E os elementos químicos radioativos, eles passam pelo processo de fissão ou de fusão atômica, né? Eles emitem 3 tipos de partículas radioativas, que são as emissões alfa, beta e gama. E essas emissões, elas têm um poder de penetração, né? Inclusive, esse poder de penetração é do menor para o maior, indo da partícula alfa, beta e gama, né? E a partícula gama é o tipo de partícula que tem o maior poder de penetração, que justamente é o tipo de partículas que vem do elemento químico césio, que pelo fato dele estar em pó, ele conseguiu, né, ter uma emissão radioativa muito intensa na época do acidente do césio 137. E como nós podemos saber que algo emite a radiação? Bem, gente, eu acho que, como vocês devem ter visto no cenário da emergência radioativa, os cientistas, principalmente químicos,
físicos e médicos da época, como na época o césio se espalhou de forma muito rápida, né, principalmente no transporte público, naquela cena onde tem um instituto de vigilância sanitária. Então, para eles conseguirem verificarem que a radiação, né, a radioatividade estava naquele ambiente, eles utilizaram um equipamento chamado cintilômetro, que através do barulho, do som, né, do cintilômetro, a gente consegue verificar se o barulho está muito alto ou muito baixo, a gente consegue verificar, né, a intensidade de radioatividade, de emissão de partículas radioativas que tem naquele determinado ambiente. Certo. Professor, e na sua opinião, a radioatividade, esse processo, ele é mais prejudicial ou beneficia a humanidade? Bem, eu acredito, né, que tem esses dois lados. Eu acho que a gente nunca pode dizer se é apenas uma coisa ou apenas outra. Porque de acordo com o histórico, né, com a história, né, das ciências, principalmente da história, a gente vê que quando a radioatividade foi descoberta, ela foi utilizada para algo muito ruim, que foi a construção das bombas atômicas, né? Isso a gente viu no filme do Oppenheimer, onde lá no filme do Oppenheimer ele mostra os principais testes das bombas atômicas no deserto americano, e depois, né, com a descoberta da radioatividade ali, com a Marie Curie, o Pierre Curie, eles juravam que a radioatividade ia ser utilizada para algo bom. Só que aí, um tempo depois, teve a construção das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, e até hoje a gente vê que a radioatividade, né, os principais governos, os principais líderes por trás, eles fazem testes de bomba atômica. Para caso haja uma eclosão de uma nova guerra mundial, eles utilizarem a radioatividade como algo ruim, né, para destruir a humanidade. Porém, todavia, a radioatividade também trouxe muitos pontos positivos, como, por exemplo, a construção de equipamentos, como, por exemplo, em função da radioterapia, onde a radioterapia consegue, né, fazer com que tumores malignos sejam diminuídos com o passar do tempo. E, além disso, teve também a construção de equipamentos de raio-x, que hoje todo mundo precisa fazer um raio-x, como, por exemplo, leva uma queda. Precisamos fazer um raio-x para poder verificar se quebrou ou não a perna. Porém, não pode fazer tantos raios-x, porque senão é prejudicial para o corpo humano. É tanto que grávidas não podem fazer raio-x, né? Exatamente. Professor, se ao invés do Césio 137, o acidente radiológico de Goiânia tivesse sido pelo cobalto 60? Pronto. O Césio 137, quando as emissões radioativas saíram dele, né, para o ambiente, saiu de forma muito rápida. Por quê? Porque o césio ele estava em pó, né? E justamente porque o pó do césio estava dentro do equipamento do equipamento de raio-x. Eles retiraram de forma errada a placa de chumbo que estava lá, né, fazendo com que as emissões não se espalhassem para o ambiente. Eles tiraram e aí facilmente o césio escapou para o ambiente. Se fosse cobalto, teria sido uma menor incidência de partículas radioativas no ambiente. Por quê? Porque o cobalto, jamais a gente consegue deixar ele em pó. O cobalto, ele é como se fossem pequenas placas, certo? E aí o cobalto, ele logicamente, ele teria sido expandido no ambiente, teria sido emitido no ambiente, mas a contenção dos danos teria sido de forma muito mais eficaz do que com o césio. Porque o cobalto, ele é em formato de placas sólidas. Tá? Bom, já aqui a gente vai falar sobre mitos e verdades. Aqui a gente queria saber se a radioatividade ela pode ajudar a detectar objetos ou fósseis muito antigos. Pode, isso é fato. Por quê? O que é que a gente pode resgatar? Vocês estão notando que eu estou resgatando muitas coisas históricas para responder as perguntas dos meninos e para explicar fenômenos, né? Que fato que a gente pode resgatar, né? Inclusive, pergunta extremamente interessante. Que fato que a gente pode resgatar da história para poder explicar esse questionamento? A gente pode resgatar
uma cena que acontece no filme da Marie Curie, que eu inclusive passei para os meninos durante a disciplina. Tem uma cena que eles explicam como é que eles vão conseguir encontrar os elementos químicos radioativos, né? O Pierre Curie, ele faz uma coleta de minérios em uma rocha. E é através dessa coleta que eles começam a fazer experimentos químicos, né? Inclusive tem uma cena que a Marie Curie tá lá quebrando rochas, colocando ácidos, substâncias ácidas e básicas ali naquelas rochas, para depois dessa reação eles conseguirem extrair algo dessas rochas. E aí, através dessas rochas, que eles extraem elementos químicos, e através dos experimentos que eles conseguem descobrir o rádio e o polônio. E aí é justamente através disso, através dessa ideia, que a gente consegue descobrir elementos químicos radioativos dos fósseis, porque os fósseis são estruturas muito antigas, né? Que estão guardadas há milhões de anos, há milênios de anos, né? E aí, através disso, a gente consegue, através de experimentos químicos, detectar a presença de algum elemento químico radioativo nesses fósseis. Professor, e os detectores de fumaça, eles podem conter materiais radioativos? Fato, sim, eles contêm materiais radioativos. Os detectores de fumaça, eles possuem um elemento químico radioativo chamado americio, de massa molar igual a 241 gramas por mol. Esse elemento químico, ele contém emissões de partículas alfa, que na escala são as que têm o menor poder de penetração. E a quantidade de elemento químico radioativo que tem desses detectores de fumaça é muito baixa. Essas emissões de partícula alfa, elas não têm um grande poder de alcance a partir do momento que, né, esses detectores de fumaça entram no ambiente. Ou seja, não é prejudicial para o ser humano. Certo. Professor, e uma pergunta muito intrigante que nós trouxemos é: se o nosso corpo ele é feito de átomos e os átomos são 99,99% de espaço vazio, por que nós não conseguimos atravessar uma parede? Bem, gente, essa pergunta ela é muito intrigante. Eu acredito que vocês buscaram essa pergunta justamente no fato do filme O Quarteto Fantástico, que recentemente esteve nos cinemas. Acho que acredito que foi ano passado. Que tem um personagem que é o Homem Elástico, né? Que ele consegue atravessar paredes, ele consegue se esticar de forma muito ampla, né? Mas assim, no filme, né, eles passam por um processo químico, né, por um experimento químico com elementos químicos radioativos, que aí eles acabam tendo esse tipo de, na verdade, o Homem Elástico e os outros personagens do Quarteto Fantástico, eles têm outros tipos de poderes, né? E aí, no caso do Homem Elástico, lógico que aquilo tudo é ficção, né? E quando vocês falam que os átomos, eles têm 99,9% de espaços vazios, cadê o restante 1%? 1% tem o quê? O que é que tem dentro de um átomo? Dentro de um átomo tem prótons, tem elétrons, tem os nêutrons, né? Toda essa estrutura atômica, né? Na realidade, ela faz diferença no nosso dia a dia. É por isso que nós, seres humanos, nós não temos esse tipo de poder. A gente acaba não conseguindo atravessar paredes, a gente não consegue se esticar, a gente não consegue fazer explosões. Enfim, o átomo, quando ele se junta, ele forma elementos químicos. Quando elementos químicos se ligam uns aos outros, eles formam moléculas, né? Substâncias químicas. E é justamente isso que todo elemento químico quer. Todo elemento químico ele quer se ligar a outro elemento químico para formar uma ligação química, matéria que se